Mas que eu com tecnologias eu sou um pouquinho devagar. Mas as coisas vão indo. Conseguem ver a apresentação? Sim. Ótimo. Então, aqui está até errado. Está com matemática aplicada, mas o componente curricular, nossa disciplina é matemática. A turma de segundo ano, meu nome é Tamires Santos Nunes. Este aqui é meu e-mail institucional, mas vocês vão perceber no último slide, no informe, o e-mail que eu prefiro falar com os alunos, receber atividades, é o meu e-mail próprio. Porque nesse e-mail institucional a gente recebe muito e-mail e às vezes acaba perdendo as informações. Mas vamos lá. No último slide eu coloco os informes. Então, trigonometria. O que é isso? Trigonometria é uma parte da matemática que eu acho muito legal, muito divertida, tem muitas aplicações. Ela assusta muitos alunos, mas é bem bonito de se ver. É aquelas contas que quando outra pessoa pega seu caderno e fala assim, nossa, você está estudando isso? É coisa difícil, não sei o quê. Mas não é não. Vocês vão ver que se conseguir compreender desde o início, ela se torna fácil. Agora, uma coisa ruim é, se não entender no início, no final vocês vão ficar perdidos. Então, agora, não fiquem com dúvida, tirem as suas dúvidas. Então, a ementa desse ciclo eu dividi em relações trigonométricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, e na semana que vem nós vamos ver círculo trigonométrico e a interpretação do círculo trigonométrico com algumas propriedades, certo? Então, vamos iniciar. A trigonometria significa o estudo das medidas dos triângulos, né? Tri vem de 3, gono vem de ângulo e metria de medida. Então, é a medida dos ângulos 3. Ou que figura geométrica que tem 3 ângulos? São os triângulos. Por isso que fala o estudo da medida dos triângulos. Mas ela acaba englobando mais coisas do que isso. Isso é o que significa a palavra trigonometria, mas no fundo tem muito mais coisa. Praticamente, em vários problemas, em situações reais que nós vamos ver, a gente consegue calcular ou ver a matemática por trás através da trigonometria. Ela é estudada desde a antiguidade e é muito comum para obter distâncias, certo? Então, vamos lá. Como os navegadores da antiguidade faziam para calcular a distância da Terra eles se encontravam enquanto navegavam? Então, para saber essa distância da Terra que os navegantes estavam, eles utilizavam com base em uma estrela, faz aquele ângulo, né, através de um instrumento e conseguiam determinar essa distância. Então, aqui já entra o triângulo retângulo, né, que é uma parte fundamental da trigonometria. Então, um dos instrumentos utilizados é esse aqui, o astrolábio. Ele é um instrumento científico surgido no século II a.C., para vocês verem como é um instrumento muito antigo. Hoje já não é mais esse que é utilizado, mas sim uma adaptação, né? Deixa eu liberar um colega seus aqui. Os alunos que estão entrando durante a aula eu vou registrar na lista de frequência no final. Vocês me lembrem, tá? Que eu já fiz uma lista de frequência. Aí, no final, eu vou reabrir a lista e colocar os que já estão entrando agora. Então, esse aqui é o astrolábio do século II a.C. Essa criação é pelo astrônomo Hiparco. Hiparco, ele tem papel fundamental dentro da trigonometria. Muitos acreditam que ele seja o pai da trigonometria, certo? Hoje, o astrolábio, ele teve uma nova roupagem, né, uma nova cara, criou-se o teodolito, que é um instrumento muito prático. Vocês mesmo que é da agroecologia, no futuro, quem sabe, possa até utilizar um teodolito. Ele é usado para levantar plantas, medir ângulos no horizonte, fazer distâncias zenitais. Essas distâncias zenitais
é referente ao ângulo, né, que forma um ângulo de 90 graus quando faz a medida. Quando a mulher aqui vendo dentro do teodolito, ela consegue ver uma linha que dá uma medida, certo? Da terra, ou do que for que ela quiser medir, certo? Também é utilizado muito quando vão fazer o asfalto, não sei se vocês já viram, quando faz asfalto nas cidades, eles usam esse instrumento para medir, né, a distância das ruas. E usa o que está por trás, né, é a trigonometria. Então, com a trigonometria fica muito fácil para fazer essas medidas. Medir a altura. Aqui de novo, ó, esse bonequinho que está aparecendo aí, ele está usando um teodolito para medir a altura dessa árvore. Dentro dos relógios, os ângulos formados pelos ponteiros também estudo da trigonometria, né? Aqui mais especificamente o círculo trigonométrico. Então, o relógio ele tem 360 graus. Isso significa o quê? Tudo isso nós vamos ver, tá bom? A hora, o deslocamento dos ponteiros. De acordo com o deslocamento do ponteiro, tem como a gente determinar a hora, tem como determinar o grau, tem como determinar várias e várias coisas. Na astronomia, se um satélite ele move no espaço, essa distância percorrida, também o tempo, eu consigo determinar tudo com trigonometria. E entre várias outras aplicações. Eu coloquei alguns pontos aqui, por exemplo, altura de um prédio, determinar o raio da Terra, medir a distância da Lua até a Terra, a largura de um rio, um engenheiro para fazer ponte, para desenhar mapas. Nossa, para desenhar mapas sem a trigonometria demoraria anos. Demoraria muito para desenhar um mapa. Então, vamos iniciar de fato, né? Vimos um pouco de aplicações e agora vamos ver os conceitos. Trigonometria no triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? Eu tenho um triângulo, que é uma figura geométrica que tem 3 lados e 3 ângulos. Um desses ângulos é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele forma essa quina aqui. Esse quadradinho aqui indica que é um ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo tem 3 vértices ABC, que a gente geralmente chama o triângulo pelos vértices. Então, o nome desse triângulo aqui seria triângulo ABC. Ele tem os lados A oposto, cadê? Esse lado A aqui, ele é oposto ao vértice A. O lado B, oposto ao vértice B. Oposto significa o que? Na frente. E o lado C, oposto ao vértice C. Então, possui o ângulo alfa e aqui também tem um ângulo beta, eu acabei não colocando. Mas um triângulo, ele possui 3 lados e 3 vértices e 3 ângulos. Um é 90 graus, os outros 2, a soma também dá 90. Então, o lado A, ele é chamado de hipotenusa. É um nomezinho muito legal, que eu gosto desse nome, poderia até colocar o nome da minha filha. Hipotenusa. Ele é oposto ao ângulo reto. Então, na frente do ângulo reto do triângulo, sempre teremos o maior lado. Isso é muito importante. A hipotenusa, ela é sempre o maior lado do triângulo, certo? E só aparece hipotenusa em triângulos retângulos. Caso não seja retângulo, o nome não é hipotenusa. Temos também, aqui em C, ele é chamado cateto adjacente. Adjacente significa ao lado. Aqui eu vou me referir cateto adjacente, ou também aqui na letra B, no lado B, cateto oposto, sempre em relação a um ângulo específico. Aqui eu destaquei o ângulo alfa, certo? Ele é o ângulo do vértice B. Então, esse cateto adjacente ao ângulo alfa. Eu sempre falo isso, tá? Não posso falar assim, C é cateto adjacente. Adjacente a quê? Ao ângulo alfa, porque aqui, ele está do lado do ângulo alfa. E o oposto significa que está na frente. Então, o lado B também é cateto, que é o oposto. Então, no triângulo retângulo, os lados, um é a hipotenusa, os outros 2 é chamado de
catetos. Com isso, nós vamos ver as relações. Então, dado um triângulo, se eu pegar aqui a relação do ângulo alfa com o cateto oposto e a hipotenusa, nós vamos ter a relação chamada seno. Essa relação, ela é o seno do ângulo é igual a cateto oposto, que é esse lado azul, sobre a hipotenusa, que é esse lado aqui vermelho, certo? Oposto, oposto ao ângulo alfa. Então, sempre se destaca o ângulo quando eu estou falando de relações de seno, cosseno e tangente. Então, as relações trigonométricas sempre têm a ver com o ângulo e com o lado do triângulo. Então, o seno é esse, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno. Cosseno já vou ver o cateto adjacente e também a hipotenusa. Então, esse lado que está em verde aqui está do lado do ângulo e a hipotenusa o vermelho. Qual é a relação do cosseno? Cosseno do ângulo vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. E com isso a gente consegue fazer muitos cálculos. Depois eu vou pôr uns exemplos, tá bom? Fiquem tranquilos. Tangente, eu já não uso mais a hipotenusa. Eu vou utilizar o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo alfa, né? Então, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Tranquilo, né? Vou continuar seguindo. Tranquilo. Então, as razões trigonométricas que nós vimos, nós temos o triângulo retângulo, ele possui os ângulos alfa e o ângulo beta aqui. Então, na verdade, esse triângulo retângulo, ele possui 3 ângulos, né? O de 90 graus, que geralmente não denominamos, colocamos valor, nomenclatura nele. Mas caso precise colocar, pode pôr geralmente uma letra grega, mas independente. Aqui, no triângulo retângulo, eu destaquei os ângulos alfa e beta. Esses ângulos, a característica deles é que a soma dos dois dá 90 graus. Em todo triângulo, independente de qual ele seja, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Deixa eu liberar aqui o colega. Volta. Então, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Como um lado sempre vai ser 90, os outros dois, a soma é também 90, né? Então, em um triângulo retângulo, uma característica também interessante de se notar, que ele nunca vai ser equilátero. Ele pode ser isósceles e escaleno é o que mais aparece. Vocês lembram o que é isso? Isósceles, equilátero e escaleno? Alguém sabe o que é isso? Ninguém? Alguém vai falar. Não? O pessoal tá dizendo aqui que não, e eu concordo. Vocês não lembram o que é triângulo isósceles, equilátero e escaleno? Tá. Mais na frente vai ter uma Se eu figura. não me engano, o equilátero é que são todos os lados iguais? Isso mesmo. Equilátero é de igualdade, né? O nome equi vem de igualdade. Então, um triângulo que tem todos os lados iguais é chamado de equilátero. Quando ele tem 2 lados iguais e um diferente, né, consequentemente, é chamado de isósceles. E quando todos os lados são diferentes, ele é chamado de escaleno. No triângulo retângulo, uma característica é que ele pode ser isósceles ou escaleno, nunca será equilátero, certo? Porque para ser equilátero, todos os ângulos têm que ser iguais. E como um aqui é 90, não tem como eu colocar a soma dos outros dois superior a 90, porque a soma de todos os ângulos internos tem que dar 180. Ok? Entenderam isso? Sim. Então,
Esses ângulos aqui, alfa e beta, são chamados de agudo, por quê? Agudo tem ele é menor que 90 graus. O ângulo de 90 graus é chamado reto, o ângulo menor que 90 é agudo e o maior que 90, que não aparece aqui, ele é chamado de obtuso. Essas características a gente iria ver na aula de hoje, mas como vocês pediram para mudar, por isso que talvez caberia aqui a gente ter falado dos triângulos. Mas, tranquilo. Depois a gente vê essas características dos triângulos. O ângulo alfa lembrando que a gente sempre baseia em um dos ângulos para a gente ver a hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Vamos aqui observar esse triângulo através do alfa, que está destacado. Nós temos a hipotenusa, que independente para alfa ou para beta, ela vai ser a mesma, que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, que sempre será na frente do ângulo reto. Agora, oposto, ele é oposto a alfa, ó, na frente de alfa, e adjacente do ladinho aqui de alfa. Então, nós vimos as relações seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e tangente. Deixa eu encostar essa janela aqui. Ô, barulheira. Aí tá muito barulho? Por que na rua tá um barulho? Calma aí, deixa eu só passar o carro de som. Entendi isso, né? Então, essas três relações aqui, elas são as razões trigonométricas fundamentais. Seno, cosseno e tangente. Sempre em relação ao ângulo. Ok? Então, até aí tudo bem? Aí, gente chegando. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Então, sair tudo. Então, essas três relações. Além dessas, ainda existem outras. Então, muito falado, que é muito comentado, que é muito legal, que eu gosto mesmo, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, aqui, de novo, a hipotenusa na frente do ângulo reto, o cateto e o outro cateto. O Teorema de Pitágoras, eu não vou olhar para o ângulo. Vocês viram aqui, ó, voltando aqui, seno, cosseno e tangente sempre em relação ao ângulo. Então, é fundamental você saber o ângulo ou fazer essas relações em relação ao ângulo. Quando eu falo Teorema de Pitágoras, eu já não vou ver mais o ângulo. O importante aqui são os lados do triângulo, certo? A hipotenusa e os catetos. A relação vai ser hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto. Aqui eu chamei de oposto, mas tanto faz, tá? É um cateto mais o outro cateto ao quadrado. Então, é a relação entre os lados. Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas do cateto é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, essa é a relação de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tem muitas e muitas e muitas aplicações. Então, agora, vimos que as relações trigonométricas fundamentais para o triângulo retângulo o primeiro, Teorema de Pitágoras. Aqui eu coloquei com as informações, né? Hipotenusa ao quadrado é cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Aqui, chamando a hipotenusa de A, o cateto oposto de B e o cateto adjacente de C, nós vamos escrever A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O seno, então, é cateto oposto, que é o oposto mesmo, é o B, né? Sobre a hipotenusa, que é A. E cosseno, cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ô, barulho.
Sendo assim, o seno aqui, ó, o seno não, a tangente, nós vimos que é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas nós podemos ver ele como sendo seno sobre o cosseno. Como? O seno não é B sobre A e o cosseno é C sobre A? Eu fazendo aqui seno sobre cosseno vai ficar... Cadê? Deixa eu pegar uma caneta. O que eu fiz? Calma aí, gente, desculpa. Aqui, B sobre A e C sobre A, eu posso cancelar o A aqui, né? Então, cancelando o A, fica o quê? B sobre C. E B sobre C é o quê? É a tangente. Então, a tangente, eu também posso ver ela como sendo o seno sobre o cosseno. Aqui é tangente de alfa, tá? Né? Ah, não. Vou consertar. E outra relação fundamental é a seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do ângulo. Isso é igual a 1. Sempre. Se eu pegar o seno elevar ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, sempre vai dar 1. E somar, né? E o jeito de fazer a demonstração também é simples, é baseado nas fórmulas. O seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Se eu passar aqui ele multiplicando por A, eu vou ter que B é igual a A vezes o seno. E o C, passando também multiplicando, é igual a A vezes o cosseno. Substituindo no teorema de Pitágoras, temos que A ao quadrado é igual a A vezes seno ao quadrado mais A vezes cosseno ao quadrado. Que vai ficar A ao quadrado vezes seno ao quadrado mais A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Tiro o A em evidência, o A ao quadrado, e depois passa dividindo. A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1, que é igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Professora, eu preciso saber como faz a demonstração? Não. Eu posso saber só a fórmula. Essa fórmula que eu sempre vou usar, raramente. A gente usa muito ela quando a gente vai para círculo trigonométrico. As fórmulas mais utilizadas por nós vão ser essas 4 aqui. A Pitágoras, a seno, cosseno e tangente. Ok? Essas outras duas aqui são consequências. Ok? Que você pode utilizar, mas também, caso não lembre, dá para fazer usando as outras fórmulas. Ok? Então, em relação ao teorema de Pitágoras, essas são as fórmulas. Eu sei, são bastante fórmulas, é muita coisa, mas geralmente esse conteúdo vocês veem ele no 9º ano. Alguém aqui já tinha visto teorema de Pitágoras ou trigonometria? Já. No triângulo retângulo? Já, né? No 9º ano. Então, é mais para relembrar aqui no 2º ano, geralmente é uma aula só e depois entra na parte do círculo trigonométrico. Que para entrar lá é fundamental você saber resolver. Inclusive, esse ano também a gente já teve com o professor Dário um pouco. Esse ano? Uhum. Lá no Moodle ele colocou que vocês estudaram sequências. Foi na parte presencial. Ah, tá. No início. Ah, tá. Essa informação eu não sabia. Se eu soubesse, a gente já tinha pulado essa parte. Mas é bom relembrar, né? Eu já tenho o que? Mais de ano. Fez um ano agora que a gente viu. Agora em março. Então, era bom ter sabido disso, eu não sabia, mas tudo bem. Agora, tem 3 ângulos, além do 90 graus, que é fundamental para a parte de trigonometria, que eles são chamados de notáveis. Esses ângulos são notáveis por quê? Os ângulos notáveis. Apesar de serem muito usados nos cálculos, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, os valores de seno, cosseno e tangente dificilmente podem ser decorados, até mesmo porque são mais de 80. Naquela apostila que eu passei para vocês, no final dela tem a tabela trigonométrica. A tabela trigonométrica, aqui nessa que eu coloquei para vocês, ela tem 90 ângulos, certo? Vai de 1 até 90.
mas possui mais de 90 ângulos, né? Pode ir até 360 a tabela trigonométrica. Mas eu sabendo o de 1 até 90 eu consigo fazer os dos outros, até o 360, ok? Então é quase impossível a gente decorar. Pode ser que alguém decore, pode ser, mas não é necessário. Geralmente os valores de seno, cosseno e tangente, eles são dados no problema quando eles são diferentes desses daqui, que são os notáveis. Os notáveis, ele vem do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, diferente do retângulo, ele possui os 3 lados iguais. Então, esse triângulo aqui, ABC, possui os 3 lados iguais. Além disso, possui os 3 ângulos iguais. Então, um triângulo é equilátero quando todos os ângulos e todos os lados são iguais. Então, não tem como ele ser um triângulo retângulo. Mas, se eu fizer a altura deste triângulo, a altura de um triângulo equilátero divide o triângulo equilátero em 2, certo? Esses 2 que foram criados aqui, eles são um triângulo retângulo, tá vendo? A altura forma a quina, forma um ângulo de 90 graus. Então, a metade de um triângulo equilátero é sim um triângulo retângulo, em que um lado é 90 graus, o outro é 60 e o outro é 30. Então, aqui aparece o ângulo de 30 e o ângulo de 60. Então, 30 e 60 são notáveis, porque onde a gente encontra? Na metade de um triângulo equilátero, certo? E, voltando, 90, 60 mais 30 dá 90 também. Esse 30 e o 60 são ângulos agudos. Aqui do lado, as características, a altura é dada por L raiz de 3 sobre 2. A gente pode encontrar isso através do teorema de Pitágoras, por exemplo. O outro lado vai ser L sobre 2 e o outro continua sendo L. Essas informações aqui da altura e do lado, também não é necessário saber, elas podem ser deduzidas através do teorema de Pitágoras, ok? Então, aqui é a metade do triângulo equilátero. É um triângulo retângulo. Outro figura geométrica importante é o quadrado, né? O quadrado, ela possui 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Se eu fizer a diagonal de um quadrado, eu divido o quadrado em 2 triângulos retângulos. Diagonal é L raiz de 2, aqui é o triângulo retângulo. E um ângulo vai ser reto, então os outros 2 é o quê? Metade de 90 é quanto? 45. Então, a metade de um quadrado, né? Se eu pegar um quadrado e dividir ele pela diagonal, dá 2 triângulos que são chamados de isósceles. Olha aqui um triângulo isósceles. Esse lado e esse é igual. A base aqui, que é a nossa hipotenusa, vai ser diferente. A base não, a diagonal vai ser diferente. Ok? Voltando aqui. Equilátero, todos os lados iguais. Aqui, esse seria um escaleno, todos os lados diferentes. E aqui, um isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Ok? Com ângulo de 45. Então, aqui aparece o outro ângulo notável. Então, nós vimos que são os notáveis 30, 60 e 45. Eles são notáveis porque eles aparecem em muitas figuras geométricas, em especial nos triângulos isósceles e equilátero. Ok? Dado os ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, nós determinamos o seno, cosseno e tangente deles. Sempre será esses valores aqui. Se vocês perceberam, não sei se vocês chegaram a ler a apostila, lá na tabela trigonométrica, os valores de seno, cosseno e tangente aparecem
em notação decimal, ok? Aqui, para fazer conta, a gente deixa em forma de fração. Mas esses valores aqui, se eu dividir 1 por 2, raiz de 2 por 2, eu encontro um número decimal, correto? Mas esses notáveis aqui a gente geralmente utiliza em notação fracionária, mas não impede deles também terem o valor decimal. O seno e cosseno, aqui se eu fosse dividir, sempre dá valores menores que 1. E a tangente até o ângulo de 45, ela é menor que 1. A partir disso, ela é maior que 1. Aí, ó, 45 é exatamente igual a 1, né? A partir disso, é maior que 1. E anterior a isso, ele é menor que 1. Vocês podem dividir esses valores aqui, vocês vão ver. Aqui vai dar meio, aqui vai dar 0,71, se não me engano. E assim vai. Aqui, essa tabela é tão legal, tão importante, todo o Enem, vocês têm que decorar ela, fazer. Quando eu estudei e quando eu dou aula, geralmente eu passo essa tabela aqui através de uma musiquinha. Eu vou até cantar aqui, mas só para vocês saberem, que é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 para todo mundo, raiz para quem não é 1. E para terminar, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. É como eu decorei essa tabela trigonométrica aqui, dos ângulos fundamentais, certo? Precisa decorar? É bom, tá? Minha dica é, quando vocês forem fazer, né, decore essa tabela. Quais são as características? Note que, vocês lembram lá que se eu somar os dois ângulos que não são de 90 graus, eles dão 90 graus? Esses ângulos, eles são chamados de complementares. Então, voltando lá no triângulo, o alfa com o beta, eles são complementares, certo? As características dos ângulos complementares. Pelo o triângulo que nós vimos, o 30 não era complementado 60? Então, ó, uma característica é o seno de 30, ele é exatamente igual ao cosseno de 60. O 45, ele é complementado a ele mesmo. Então, o seno dele é igual ao cosseno. O seno de 60 é igual ao cosseno do seu complementar, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, ela não tem uma característica específica. A única coisa é que ela é o inverso do seu complementar. Que raiz de 3 sobre 3 é o inverso de raiz de 3. Ok? Então, vamos para exemplos, que com exemplo eu acho que sempre fica mais fácil de ver esse tanto de coisa que fala, meu Deus, professora, você está falando demais, eu não estou entendendo nada. Ô, professora, só aproveitando aí, a André perguntou, a aula vai até que horas? Eu não gosto de aula longa. Eu tenho aqui 5 exemplos para passar e depois a gente conversar sobre informe e somente isso. Então, eu não acredito que vai mais de meia hora, não. Agora. Beleza. Então, vamos fazer os exemplos. Primeira coisa aqui. Considere o triângulo ABC. Então, tem esse triângulo retângulo ABC. Vamos determinar a hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente. Eu quero que vocês me falem, tá bom? Olhando o triângulo, qual é a hipotenusa do ângulo alfa? 20. 20. Certo? Então, a hipotenusa é o maior lado na frente do ângulo reto. 20. Do beta é quanto? 12. Não. A hipotenusa vai ser 20. A hipotenusa sempre é igual, tá? No triângulo retângulo, a hipotenusa sempre será o maior lado, independente do ângulo. Tudo bem? Agora, quem é o cateto oposto a alfa? Alfa tá aqui. Oposto a alfa é qual?
Agora sim, 12. Agora sim, 12, né? Está na frente de alfa, então vai ser o 12. E quem é o cateto oposto a beta? Dezesseis. 16, ó. Beta tá aqui, na frente de beta tem o 16. Cateto adjacente a alfa. Alfa aqui, 16. 16. E adjacente a beta é? Beta tá aqui, adjacente a beta será? 20. 12. O 20 é a hipotenusa. A hipotenusa, o maior lado. O outro lado que tá do ladinho de beta, que vai ser o adjacente. Ok? A hipotenusa nunca vai ser o cateto adjacente. Tranquilo? Vamos então determinar o seno, o cosseno e a tangente deste triângulo? Eu tô falando aqui, professor, mas o pessoal tá respondendo aqui no chat também. Tá bom, ótimo. Como é que eu determino a hipotenusa? Alguém lembra? Ah, a hipotenusa não, o seno. Qual é a fórmula do seno? Alguém lembra a fórmula do seno? Não, gente? Escrever aqui. Estão aí ainda? Ó, vocês vão ver como é que é horrível minha escrita. O seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa, não é assim? Então, o seno de alfa aqui vai ser quanto? Nada? O seno de alfa é 12 sobre... Será que minha internet caiu? Caiu minha internet? Oi? Não, não. Ah, tá. Só ficar quieto mesmo. Então, aqui, o seno de alfa vai ser quem? Cateto oposto, 12, sobre a hipotenusa, que é 20. Eu poderia simplificar e deixar em forma de fração. Por exemplo, se eu dividisse aqui por 4, 12 por 4 dá 3, 20 por 4, 5. E deixar a resposta como 3 sobre 5? Poderia. Mas eu posso dividir e colocar a resposta decimal. 12 dividido para 20 dá 0,6. Aqui, ó. Nunca vai ser maior que 1, tá, gente? Sempre vai dar número decimais mesmo. E agora, o seno de beta. Vocês façam para mim o seno de beta. Eu dou R$1 para quem abrir o áudio aí e falar o seno de beta. Ninguém tem coragem? Manda pelo Pix, R$1. Brincadeira. Mas vocês não podem ficar quietos não, que eu não sei se vocês estão aprendendo ou não. Ó, o seno de beta vai ser quem? Cateto oposto de beta, 16 sobre a hipotenusa, que é 20. 16 dividido para 20 dá 0,8. Então, esse exercício é importante para quê? O seno de um ângulo é diferente do seno do outro ângulo. Só vão ser iguais se o ângulo aqui fosse 45 graus. Caso contrário, sempre será diferente o seno de um lado para o seno do outro ângulo. Agora vamos para o cosseno. Qual é a fórmula do cosseno? Vou escrever aqui em cima. Ó, cosseno de um ângulo qualquer é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é? Então, qual é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ser quem?
o cateto adjacente, 16, sobre a hipotenusa, 20. 16 dividido para 20 dá 0,8. O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente de beta, que é 12, sobre a hipotenusa, 20. 12 dividido para 20 dá 0,6. Uma coisa importante para anotar: alfa e beta são complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ó, esse seno com esse cosseno são iguais. Esse seno com esse cosseno são iguais. Então, isso sempre acontece. Ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E a tangente? Qual é a fórmula da tangente? Escrever aqui em cima. Um cateto sobre o outro. Isso. Tangente do ângulo alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui vamos ver. O de alfa é 12 sobre 16, oposto, que dá 0,75. E de beta, 16 sobre 12, que dá 1,3. Ó, a tangente de alfa, ela é o inverso da tangente de beta. Aqui é 12 sobre 16, aqui é 16 sobre 12. Certo? Aqui, ó. Uma outra característica. Eu sei que esse alfa aqui, ele é menor que 45 graus. E esse beta é maior que 45 graus. Por causa do valor. Mas isso aí é uma informação a mais que eu tô dando pra vocês. Não precisa decorar isso não. Agora, tá, professora, bonito. Mas e na prática, isso tem... Você falou que tinha muitas aplicações. Vamos ver algumas aplicações na prática. Eu coloquei isso aqui pra gente fazer juntos, tá? Deixa eu sair aqui do slide. Descartar. Cadê? Vamos fazer juntos. Eu já coloquei a resposta ali. Mas tudo bem. Ó, finge que não tem a resposta aqui embaixo. Eu podia apagar, mas tá bom. Se houvesse uma ventania e a árvore tombasse para o lado direito, em direção à casa, poderíamos afirmar que a árvore atingiria a casa? Ok. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o quê? A altura da árvore, né? Que fórmula eu posso utilizar que eu descubra a altura da árvore? Eu já tenho aqui, ó, o ângulo e eu tenho um lado. Vamos identificar o que eu tenho? Vai lá, me ajuda a identificar o que eu tenho. Ó, eu tenho... Oi. É porque não tá escrevendo, não? Calma aí, gente. Oi. Cadê, meu filho? Você? Aqui. Alfa. Qual é o valor do ângulo? É 45. Tem a hipotenusa? Não, né? Não tem, falou nada da hipotenusa. Vou colocar um tracinho. Tem o cateto oposto. Opa. Ctrl Z. Tem o cateto oposto? Qual é o valor do cateto oposto aqui? A 45, né? Eu quero saber que é a altura da árvore, né? Eu posso chamar de X? E quem é o cateto adjacente? É o que tá aqui no chão, não é? Vou chamar de 20. Vou chamar não, ele é 20. Pronto. Então agora eu tenho que ver uma relação que usa o cateto oposto e o cateto adjacente. Que relação trigonométrica usa cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Isso. Então, nós vamos utilizar tangente do ângulo alfa, que é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente, não é? Então, a tangente de 45 graus é igual. Qual o valor do cateto oposto? Eu não sei, eu quero procurar. Então, chamando de X. Sobre qual é o cateto adjacente? Eu sei que é 20. Pronto. Agora, tangente de 45, ele não me informou na questão. Poderia ter me informado, mas nesse caso não informou.
Onde que eu vou olhar a tangente de 45? Ó, eu venho na tabela trigonométrica. Na tabela trigonométrica, tangente de 45, ela é 1. Então, eu volto lá e sei que a tangente de 45 é... Vem, meu filho. Desculpa, gente, porque esse trem aqui é um pouquinho difícil de escrever. 1 é igual, esse aqui eu vou repetir, x sobre 20. Como é que eu faço essa conta agora? Tá dividindo, passa a multiplicar. Esse 20, né, passa pra cá multiplicando. Então, isso aqui é a mesma coisa que x igual a 20 vezes 1. Quanto é 20 vezes 1? 20. 20. Então, a resposta aqui será x é igual a 20. E era o certo, já era de se esperar. Por quê? Em um triângulo que um lado é 45 graus, esse lado e esse lado são iguais, certo? Toda vez que é 45 graus, o triângulo ele é isósceles, então tem dois lados iguais e a hipotenusa. Então tem 20 graus. Então a árvore atinge a casa? Não, porque a altura da árvore é 20 metros. Ótimo? Então, para descobrir a altura, eu uso a trigonometria. Minha dica é sempre faça isso aqui, ó, principalmente para quem tem dificuldade, tire as informações antes de começar a responder. Porque ao tirar as informações, vocês conseguem já ver a fórmula que vai utilizar. Tá ok? Então vamos para o próximo exemplo. Alguém ficou com dúvida? Aqui, ó, outro jeito de fazer era colocar um aqui embaixo, ó, e fazer a multiplicação cruzada. X vezes 1 dá x, 1 vezes 20 dá 20. Porque tem gente que gosta de visualizar desse jeito. Tá bom? Então, continuando. Mulher perguntou aí, professor, se já tem atividade desse assunto hoje no Moodle. Agora, terminou a aula, já tá lá no Moodle. O Moodle, na verdade, já tá aqui, ó. Quer ver? Eu excluí aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Moodle, segundo ano. Eu já deixei um vídeo complementar para quem não entendeu a aula ou então tem muita dificuldade em alguma coisa, reveja o conteúdo no YouTube, é uma aula de uma professora do YouTube, já vai ter os slides que eu estou apresentando e já vai ter os exercícios. Assim que eu terminar a aula eu já vou liberar, tá bom? Então bora pro próximo exemplo para terminar essa aula logo. Ô, aula chata. Mas tomara que não. Vocês estão gostando? Eu converso muito e sou assim mesmo, viu, gente? Tomara que vocês não se assustem. Ou gostem, sei lá. Vamos pro próximo exemplo. Ó, uma aplicação que eu até usei esse mesmo exercício para a turma do subsequente de informática, mas a gente estava utilizando vetores. Então, vetores também a gente pode resolver através da trigonometria. Ó, observe isso daqui, esse exemplo. Um projétil poderia ser o quê? Um tiro, uma bolinha, qualquer coisa. Um projétil é lançado do solo segundo a direção que forma 53 graus com a horizontal. Nossa, tem gente entrando agora. Uma hora depois. Cadê? Voltando ao exercício, bora lá. Um projétil é lançado do solo segundo a direção que forma 53 graus com a horizontal e em uma velocidade de 200 metros por segundo. Veja a figura. Determine o módulo dos componentes na horizontal, que é v de x, e a vertical vy, dessa velocidade.
Tá, esse aqui é uma aplicação de vetores. Então, a primeira coisa, o que é o v de x e o v de y? A componente de um vetor, ela vai ser a projeção vertical, que é essa projeção aqui, e a projeção horizontal, que é essa projeção aqui, ó. Certo? Ele falou para mim que a horizontal é v de x, então aqui embaixo ela é v de x e a vertical ela é v de y. Ele quer que eu determine quem é v de x e v de y, certo? Então, vamos tirar as informações? Ó, eu tenho que o ângulo é igual a 53. Tenho que a hipotenusa é quanto? A hipotenusa é esse v, que é o meu vetor. Ele me disse que é 200 na pergunta. Ele quer saber o v de x. V de x é quem aqui em relação à figura? V de x é quem? Ao ângulo 53, v de x vai ser quem, gente? Cateto adjacente. Isso. Cateto adjacente vai ser o v de x. E sobrou cateto oposto. Vai ser quem? V de y. Então, eu quero saber isso aqui. Que conta eu posso utilizar? Ó, eu só tenho uma hipotenusa. Eu vou ter que fazer duas continhas aqui, né? Por qual que vocês querem começar? Vou fazer igual eu fiz da outra vez. Vocês querem começar por qual? Tem alguma? Que forma vocês começariam aqui nesse exercício? Pelo oposto. Pelo quê? Pelo cosseno? Com o cateto oposto. Cateto oposto? No caso, o seno. O seno? Tá bom. Com o seno, a gente vai achar quem? O Vx ou o Vy? Ó, o seno do ângulo, que é 53, é igual ao cateto oposto. Calma aí. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Cateto. Ai, gente, vem. Cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? Então, o seno de 53, ele me falou aqui, dado as informações, seno de 53 é 0,8. Se não tivesse me dado, eu ia olhar lá na tabela trigonométrica. Então, ficou 0,8 é igual. Cateto oposto é VY sobre a hipotenusa, que é 200. Então, para calcular aqui, eu gosto de fazer assim, ó. Colocar um 1 aqui embaixo. Nossa, que um feio. Ou então fazer do mesmo jeito da outra. E fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes V de Y é V de Y. Quanto é 0,8 vezes 200? Dá 160. Isso mesmo. Então, eu já sei que V de Y é 160. Agora, que outra fórmula eu posso usar para achar o V de X? Acho que como a gente já tem outro cateto, pode ser tanto o tangente quanto o cosseno. Isso. Qual que vocês preferem? Vamos fazer do cosseno, já que na outra exercício a gente fez o da tangente? Pode ser? Pode. Então, vamos fazer aqui do lado. Ó, então, o cosseno do ângulo 53 vai ser quanto? Cateto. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho. Arrastar pra cá. Vai ser... Vem, tá. Cateto adjacente sobre
a hipotenusa. Então, o cosseno de 53, a gente já sabe aqui pela pergunta. Já ia errar, tá vendo? Dá 0,6. Então, vai ficar 0,6 é igual. Qual é o valor de cateto adjacente? É o que eu quero saber. V de x sobre a hipotenusa, que é 200. Então, mesmo esquema. Põe um aqui embaixo. E faça a multiplicação. V de x vezes 1 vai dar V de x igual 0,6 vezes 200 dá 120. 120. Pronto. Então, eu resolvi a minha pergunta. Ele queria saber quem é V de x e V de y. Eu tenho aqui. Certo? Então, é muito usado para a altura mesmo. Vamos para o próximo. E aquele ali e acaba. Eu não queria que vocês vissem a resposta. Um avião decola do aeroporto e sobe segundo o ângulo constante 15 graus. Que ali ficou com a anotação errada. Não pode ser de numeral, não. Tem que ser bolinha de graus. Em relação à horizontal. Na direção do percurso do avião, a 2 km do aeroporto, existe uma torre transmissora de televisão de 40 metros de altura. Verifique se existe a possibilidade de o avião se chocar com a torre. Neste caso, você deveria desviar a rota, dado seno, cosseno e tangente. Então, eu preciso saber aqui a altura do avião, porque a da torre eu já sei, que é 40 graus. Ou 40 metros, certo? Então, vamos descobrir a altura que o avião passa sobre a torre. Primeira coisa que eu gosto de fazer. Quem não gosta de fazer isso, não precisa, mas eu acho bem mais fácil. Vamos tirar as informações. Sempre, O ângulo, qual é o ângulo? 15. Cateto oposto. Cateto oposto a 15, aqui está chamando de H. Cateto adjacente vai ser o que está lá embaixo, que é 2 km. Ele já me deu a dica aqui que eu vou usar em metros, 2.000 metros. Por que eu estou usando metros? Porque a torre da televisão tem 40 metros. Então, a unidade de medida tem que ser a mesma para a gente fazer a conta, tá bom? E a hipotenusa, que nem vou usar nessa conta, mas eu vou colocar aqui, A hipotenusa, ele está falando que é D. Ok? Feito isso, vamos fazer a conta. Eu quero saber a altura. Que fórmula eu posso usar para saber a altura? Vamos lá, galerinha? Olha as informações que eu tenho e que fórmula eu uso para achar a altura, que nesse caso é o cateto oposto. Seria a tangente? Isso. A tangente do ângulo, que nesse caso é 15, é igual cateto oposto, fecha, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 15 ele me deu. Uma coisa importante. Geralmente, nas informações, para confundir, eles dão as três mesmo, seno, cosseno e tangente, porque você que vai decidir qual que você vai utilizar. Então, nesse caso, a gente só vai usar a tangente, que é 0,27. Então, bora lá. Tangente vai ser 0,27 igual cateto oposto, H, sobre cateto adjacente, 2.000. Então, para fazer a conta, vai ser, nesse caso aqui, todos os exemplos que eu coloquei, é praticamente o mesmo estilo de conta, né? Coloca um aqui e faz a multiplicação. H vezes 1 é 0,27 vezes 2.000 vezes 1 é 100. 100 vezes 1 é 100. 100 vezes 2 é 2.000. 2.000 vezes 1 é 1.000. 1.000 vezes 2 é 2.000. 2.000 vezes 1 é 1.000. 2.000 vezes 2 é 2.000. 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 2.000 vezes 2 é 2.000.
H, 2.000 vezes 0,27. Aqui, ó, a gente já vai ver ali pela resposta, dá 540. 540. Então, o avião, ele passa sobre a torre a 540 metros. Ele vai chocar com a torre? A torre é 40 metros. Então, agora a gente precisa analisar a pergunta. Como a torre tem 40 metros e o avião passa lá a 540 metros, a resposta é não. Ele não se chocará com a torre, porque 540 metros é bem maior que 40 metros. Tranquilo? E eu preparei só mais um último exemplo para a gente utilizar o Teorema de Pitágoras, que é esse aqui. Também já tem a resposta aqui embaixo. Ó. No triângulo retângulo abaixo, qual o valor do cosseno de alfa? Ele quer saber o valor do cosseno. Vamos lá. O ângulo, ele não me deu, né? Ele quer saber. Então, o ângulo eu não sei. Vou colocar aqui as informações bonitinho, do jeito que eu faço, que eu gosto de fazer. Ó, alfa, eu não sei. Hipotenusa. Qual é o valor da hipotenusa? 10. 10. Cateto oposto a alfa é quem? 8. 8. Cateto adjacente? X. X. Ele quer saber o cosseno. O cosseno é o quê? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas eu não tenho cateto adjacente. Eu não posso ter duas coisas ao mesmo tempo na questão. Duas coisas faltando. Eu vou ter o ângulo, no caso, o ângulo faltando, que é o que eu quero saber, né? O cosseno do ângulo. E eu vou ter faltando o cateto adjacente. Então, a primeira coisa aqui a fazer nessa questão é descobrir quem é o cateto adjacente. Então, para isso, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Vocês lembram do Teorema de Pitágoras? Qual é a fórmula? Sim. Qual é? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas como aqui a gente está chamando A, B e C de... Vocês querem? Pode ser. Bora lá. A é quem? A é a hipotenusa, não é? Então, A Isso. é a hipotenusa. B é um cateto e C é o outro cateto. Então, bora lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A é 10. 10 ao quadrado é igual a B, 8 ao quadrado, mais C, que é x ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Isso, porque é 10 vezes 10. Igual. Quanto é 8 ao quadrado? 64. 64. Mais x ao quadrado. Como é que eu faço essa questão? Aqui, ó, é uma equação, certo? Equação, eu tenho que colocar a letra antes da igualdade e quem não tem letra para depois da igualdade, correto? Um jeito que eu gosto de fazer para visualizar é inverter. Que jeito vocês fazem? Olha, eu colocaria o 64 tá positivo para cá negativo, aí ficaria 100 menos 64, o x ia ficar aqui isolado. Aí tá, se eu não me engano, 36, que ia ser o valor de x, ia ser 36 ao quadrado. Pode ser. Aí para tirar isso, para descobrir o x ia ficar 6. Pronto. Isso aí, garoto. Então, fazendo desse jeito aqui, 100 menos 64 dá 36 igual a x ao quadrado. Então, aqui só para inverter, para ficar legal, 36 é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 36, é a mesma coisa. Quando tá aqui ao quadrado, passa, a operação inversa é a raiz. Então, é a raiz... Eita, calma aí. Quando fica muito embaixo, fica ruim de escrever. Eu sei, até colocou aí
se não daria para fazer o seno, já que tem o cateto oposto e a hipotenusa para descobrir o ângulo. Sim, mas ele, nesse exemplo, ele não quer o ângulo. Ele quer o cosseno do ângulo. Poderia fazer isso e depois olhar em alguma tabela trigonométrica o ângulo que responde. Poderia. A gente pode até fazer. Calma aí. Vamos terminar aqui. 36, x é igual a 6. Ó, qual é o problema do que ele pensou? Se aqui na pergunta tivesse calcule o valor do ângulo, só do ângulo, eu poderia utilizar o seno, certo? E depois, ao encontrar lá o valor do seno, eu olhasse na tabela trigonométrica o ângulo correspondente. Mas nesse caso, ele quer saber o cosseno do ângulo. Então, para saber o cosseno do ângulo, eu tenho que saber o cateto adjacente. Ok? Deu para entender ou não? Acho que deu. Quando a gente calcular aqui, eu vou mostrar para vocês a tabela trigonométrica. Calma aí. Aqui, está aqui para fazer a conta aqui do lado. Pronto. Achando o cateto adjacente, a gente agora calcula o cosseno, que é o que ele queria desde o início. Vou colocar aqui, preto que eu gosto mais. Então, a fórmula do cosseno é o quê? O cosseno do ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo é igual. Cateto adjacente, a gente acabou de encontrar que é 6. A hipotenusa é 10. Aqui, uma possível solução seria simplificar ou dividir. Tanto faz. Se, por exemplo, essa questão fosse uma questão de marcar e nas alternativas estivesse em forma de fração, a resposta seria o quê? Ó, eu vou simplificar. 6 e 10 dá para dividir por que número? 6 e 10 eu posso dividir ambos aqui por 2, não posso? Então, vai ficar o quê? 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, se caso fosse uma questão de marcar e lá tivesse fração, a resposta seria essa. Outra resposta possível, que é a mais usada, é a decimal. Então, nós vamos ter que o cosseno do ângulo, aí vocês vão ter que dividir. Quanto é 6 dividido para 10? Ou que é o mesmo valor de 3 dividido para 10? Ou para 5? 3 dividido para 5 dá 0,6. Então, o cosseno do ângulo é 0,6. Pronto. Agora, eu sei o cosseno do ângulo. Eu consigo saber quem é o ângulo? Ó, caso fosse um valor desses daqui, ó, se lá, por exemplo, desse meio, o ângulo seria, no caso, o cosseno de meio é 60. Como lá deu 0,6, onde a gente olha qual é o valor do ângulo? Eu dei para vocês a apostila, né? Vou abrir aqui. Abre, meu filho. Na apostila, que não quer abrir, só um minuto. Nas últimas páginas, tem, que tá até invertido aqui, que vai ser ruim para ver, tem será que tem como virar? Tem. Pronto. Tem a tabela trigonométrica. Lá deu cosseno 0,6. A gente vai ter que olhar aqui no cosseno, onde está 0,6. Ó, 0,6, o mais próximo é 53 graus. Ok? Cosseno 0,6. Cosseno, olha aqui, 0,6. Se caso me perguntasse o ângulo, seria 53. Como me perguntou o cosseno do ângulo, é 0,6. Tranquilo? E é isso.
O que eu preparei para vocês hoje foi isso. Eu não gosto de aula muito grande. Últimas informações da aula. Essa bibliografia que eu coloquei aqui. A primeira é o livro que vocês têm em casa, quadrante de matemática do 2º ano. Nele não tem essa parte de trigonometria no triângulo retângulo. Só que tem todo o resto que a gente vai estudar, que é o círculo trigonométrico, as funções, certo? Então, a partir da semana que vem, a gente vai utilizar ele. E na apostila que eu dei, que é um capítulo, o capítulo 6 desse curso que eu fiz, ela é uma apostila muito boa. Vocês podem estudar por ela, pra gente fazer os exercícios e a avaliação. Ok? Outra coisa, eu vou deixar agora, a partir de agora, terminando a aula, a lista de exercício. Eu fiz uma lista curta porque essa semana vai ter feriado na sexta-feira e no domingo, né? Então, para vocês curtirem o feriado. Aí eu fiz uma lista só com 6 exercícios, tá bem tranquila. A lista é bem legal, com aplicações, né? E exercícios práticos para vocês treinarem. Eu coloquei lá no cronograma para vocês me entregarem até domingo, mas o quanto antes vocês me entregarem é melhor, né? Minha dica é hoje à tarde já picar o pau fazendo aí, ó. Tum, 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 tum. Deixa eu finalizar aqui.